que iniciamos, sobretudo aí, Anderson, na semana passada. É um tempo de retorno. Estamos retornando a verdades. E na semana passada, iniciamos falando sobre fazer discípulos. Vou fazer aqui apenas uma introdução, e aí, Anderson, você continue, tá bom? Jesus, quando ele veio como homem, o que ele encontrou? Encontrou um mundo aflito, perverso, inseguro e sem direção. É verdade que Jesus, parte do seu tempo, ele foi ocupado em curar pessoas, libertar, sarar. E as Escrituras dizem, lê lá o finalzinho do livro de João, se fosse escrever o que Jesus fez, não teria livros para comportar tantos milagres que Jesus realizou. Mas, no entanto, a ênfase que os evangelhos dão para o tempo de Jesus, sobretudo os 3 últimos anos, 3 anos e meio de sua vida, ele ocupou, ele deu atenção naquilo que ele julgava mais importante, que era fazer discípulos. E na semana passada, iniciamos falando, ou abrindo, aquele texto de Mateus, capítulo 28, verso 18 e 20. Os irmãos já conhecem. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando Jesus falou isso para os discípulos, Éder, ele falou num espaço restrito. Se a gente voltar 2 versículos acima, a gente vai ver, a partir do versículo 16, 17, é que Jesus chama os discípulos seguem para a Galileia, para o Monte das Oliveiras. E lá, e a Bíblia fala que os 11, não fala nem 12, porque Judas já tinha se afastado. E o versículo 17 fala que alguns viram e o adorou, e outro até duvidou, possivelmente se referindo a Tomé. Então foi um ambiente restrito, um lugar que só tinha Jesus e os 11 discípulos, que é diferente normalmente das outras passagens. É comum nas Escrituras, lá nos Evangelhos, mostrando Jesus ensinando ao público. Por exemplo, no Sermão do Monte, fala que os discípulos se assentaram ao lado de Jesus e Jesus fala para a multidão, fala para os discípulos, juntamente com a multidão. Mas ali não. Jesus fala apenas para os discípulos. Por quê? Ele fala para fazer discípulos. Porque só pode fazer discípulo de Jesus quem é seu discípulo. Jesus não poderia falar isso para a multidão. Porque a multidão é multidão. Não são seguidores de Jesus. Estão ali por conta da comida, por conta dos benefícios. Então, precisava ser num grupo restrito. Então, abordamos ao longo dessas últimas semanas, falando o que é ser um discípulo de Jesus. Bom, dito isso, e na semana passada, desculpa a redundância, Anderson falou sobre o ID. A gente fragmentou esse texto de referência de Mateus 28, 18 a 20. Nós fragmentamos em 2 partes.
o fazer discípulos na condição, no aspecto de id, e o outro, que foi o que nós atentamos a semana passada, esse id é falar daquilo que Deus tem realizado na nossa vida, o que Deus tem feito, falar das bondades dele e falar, no conjunto aí, do Evangelho do Reino. Voltando para a nossa realidade. Anderson, o que você tem meditado a respeito? Bom dia, Carl. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Os irmãos me ouvem bem? Ótimo. Glória a Deus. Dizer mais uma vez que é uma alegria estarmos aqui, né? A pessoa mais importante, né, do universo está conosco, está em nós, e podemos mais uma vez nessa manhã desfrutar da presença do Senhor, que é quem nós amamos, é o nosso Quírios, né, o nosso dono, o amado das nossas almas, né, que é Jesus, a pessoa mais importante das nossas vidas. E eu estava meditando no texto de Mateus 17, que é chamado ali, é intitulado a Transfiguração. Né? Jesus chama os discípulos para orar, e naquele monte aparece Elias e Moisés, né? E Pedro vai dizer, mestre, bom é estarmos aqui. Né? E de fato, onde Jesus está é muito bom. Né? Mas a gente percebe uma certa precipitação de Pedro, que ele já queria fazer uma tenda, uma para Moisés, outra para Elias, né? E o pai vai dizer, ele é o meu filho amado, né? Se referindo a Jesus, né? A ele ouvi. E de repente, eles a ninguém viram, senão a Jesus. Né? E essa parte que eu gostaria de focar. A ninguém viram, senão a Jesus. Né? Quando a gente vê Jesus, irmãos, todas as outras coisas se tornam pequenas, né? As outras coisas se tornam insignificantes diante de Jesus. Né? Quando a gente vê pessoas que os olhos enchem para falar de algo ou de alguém, né, que não seja Jesus, a gente já acha um pouco estranho, porque quando a gente vê Jesus, nossos projetos pessoais, as outras coisas se tornam de pequeno valor comparado a Jesus. Comparado a Jesus. Então a gente precisa valorizar, né, valorizar aquilo que o Senhor valoriza, amar aquilo que o Senhor ama, odiar aquilo que o Senhor odeia. Né? Então, se Jesus odeia o pecado, eu também preciso odiar o pecado. Se Jesus ama as pessoas, eu preciso amar as pessoas. Se Jesus ama a igreja, eu preciso amar a igreja. Eu preciso zelar pela igreja porque fazer aquilo que Jesus fez, né? Andar como Jesus andou. E quando a gente vê Jesus, as outras coisas perdem o brilho, né? As outras coisas são colocadas no seu devido lugar, porque Jesus passa, de fato, a ser o centro, né? A razão das nossas vidas. E é dessa forma que a gente deve viver todos os dias, né? Porque ser discípulo, irmãos, não é um título que a gente recebe, né? Quando a gente é batizado e é cheio do Espírito, e agora a gente é discípulo. Não é apenas um título, de fato somos, né? Quando a gente entra ali pela porta do reino, somos discípulos de Jesus. Mas ser discípulo de Jesus é uma escolha diária, é algo diário, né? Eu preciso ser discípulo de Jesus hoje, né? Nesse exato momento eu preciso viver como discípulo de Jesus. A escolha que eu fiz há um tempo atrás não é suficiente, né? Eu preciso decidir por seguir a Cristo hoje, né? Jesus, ele vai impor qual é a condição para ser discípulo. Ele vai colocar as condições dele. Por quê? Porque ele é o Senhor, ele é o mestre e ele impõe as condições. E Jesus vai dizer lá em Marcos 8, 34, 35, quais são as condições, né, para que a gente seja discípulo dele. Ele vai dizer assim, não precisam abrir, é um texto que a gente tem, inclusive, decorado, né, que vai dizer assim, então, convocando a multidão, interessante como o Cal falou, né, para fazer discípulos, a gente precisa ser discípulos, é uma condição, não tem como, né, eu fazer discípulo sem ser discípulo. Mas aqui Jesus ele convoca a multidão e os discípulos, né? Ele vai dizer qual é a condição
para ser o discípulo dele. E ele vai dizer assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Então, Jesus chama a multidão e chama os discípulos e impõe as condições para ser discípulo dele. É interessante quando Jesus fala de cruz, no nosso contexto atual, essa palavra não tem muito sentido, não tem muito significado, mas na época de Jesus as pessoas compreendiam. Porque cruz, se a gente visse, se estivéssemos naquela época e víssemos alguém com a cruz, a gente saberia o quê? Que essa pessoa estava pronta a morrer, estava próxima da morte, porque cruz era um instrumento de morte. Então, Jesus, quando ele fala, né, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue e toma a sua cruz, é um chamado para morrer, né, um chamado para morrer com ele. Né? A gente precisa morrer para a nossa vontade, para o nosso eu. Porque Jesus ele vai dizer sobre vida, né, quem não perder, quem quiser, pois salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, salvá-la-á. Quando Jesus fala de vida, ele não está falando da vida biológica, né, da vida física, digamos assim. Ele está falando da psique, ele está falando da alma. Jesus está falando do estilo de vida. Então, quem não abandonar o seu estilo de vida não pode ser discípulo de Jesus. Então, quando ele diz, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Não é simplesmente a vida biológica, mas é a vida da alma, né? A nossa vontade, os nossos desejos, aquilo que a gente mais gosta, aquilo que nos custa, aquilo que nos dá prazer. A gente precisa abrir mão para poder seguir a Cristo. A gente não pode ser discípulo de Jesus e continuar fazendo a nossa própria vontade. Eu não posso ser discípulo de Jesus se eu não morrer para a minha vontade. Então, há um preço, de fato, a ser pago. Né? Morrer não é fácil. Renunciar à nossa vontade, e isso, irmãos, tem que ser diariamente. Não é uma decisão que eu tomo apenas no início da caminhada, é uma decisão que eu preciso tomar hoje. Né? Hoje eu posso fazer a vontade de Jesus ou não. Eu posso escolher se eu quero tomar a cruz ou não tomar a cruz. Se eu quero fazer a minha vontade ou se eu quero fazer a vontade de Cristo. E Jesus vai dizer que não pode ser discípulo dele, não tem como. É impossível ser discípulo dele se a gente não morrer, se a gente não abrir mão da nossa vontade. É impossível, eu não consigo ser discípulo de Jesus. Né? Eu posso até ter um nome, né, de discípulo, como a gente até costuma dizer, né? Nos reunimos com os discípulos, somos discípulos, mas se eu não abro mão, se eu não renuncio à minha vontade, de acordo com Jesus, de acordo com a palavra dele, eu não sou discípulo. Por quê? Porque quem quiser viver para si mesmo, quem quiser fazer a sua vontade, quem não abrir mão de sua vida, não pode seguir a Jesus, não pode, é impossível ser discípulo de Jesus. Por quê? Ou eu mando em minha vida, ou Jesus manda. E, na verdade, a gente sabe que a gente não manda em nada, né? Ou a gente faz a vontade de Deus, ou a gente vai estar fazendo, na verdade, a vontade do inimigo, né? Do diabo, né? Que é justamente desobedecer a Deus. Então, irmãos, vamos, né, viver, né, como discípulos. E existem algumas características, né? Como eu disse, ser discípulo não é título, é umas características, é uma descrição de quem segue Jesus. E uma principal característica, né, que eu separei aqui para compartilhar com vocês, de um discípulo, é alguém que ama a Jesus acima de todos e acima de qualquer coisa. Essa é a principal característica de um discípulo de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se sujeitar a Deus, né? Abrir mão de sua vida para seguir Jesus, para fazer a vontade dele. E em Lucas 14, 25 a 26, Jesus vai dizer isso. E, novamente,
Jesus chama as multidões também e vai falar com os discípulos, né? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a condição, irmão, a característica de alguém que é discípulo de Jesus é alguém que ama Jesus acima de todas as coisas. Né? Interessante que ele coloca no finalzinho, e ainda a sua própria vida. Muitas vezes a gente até acha que a gente não ama, né, muito a nossa própria vida, mas quando o Senhor começa a mostrar o nosso coração, né, revelar o nosso coração, a gente percebe o quanto a gente se ama, né, o quanto nos amamos, né, o quanto que é difícil, né, muitas vezes nos sacrificarmos, né, por alguém, ainda que a gente ame muito. Por exemplo, nossa esposa, o quanto que é difícil, muitas vezes, sei lá, de repente ter que levantar de madrugada, né, para pegar uma água para a esposa, a dificuldade que é. Por quê? Porque a gente se ama, a gente gosta muito da gente. Mas Jesus fala, se eu me amar mais do que a ele, eu não posso ser discípulo. Né? A minha esposa é alguém que eu mais amo na vida, né? O ser humano que eu mais amo. Mas se eu não amar Jesus mais do que a ela, é impossível, né? Jesus diz, você não pode ser meu discípulo. Né? Porque para ser discípulo de Jesus, irmãos, a gente precisa, de fato, morrer. A gente precisa renunciar, né? A gente precisa viver de uma maneira que agrada inteiramente ao Senhor. Inteiramente. Infelizmente, né? Hoje vemos assim irmãos, né? Vamos colocar aí crentes, né? Evangélicos ou católicos, que vivem como se nunca fosse morrer, que vivem como se Jesus nunca fosse voltar. E é muito triste porque acabam vivendo, né, para si mesmos, acabam vivendo para realizações pessoais. E Jesus fala, olha, se você ama os seus projetos, se você ama a sua mãe, até os filhos, né? Quem tem filhos nós ainda não temos filhos, mas para quem tem filhos aí sabe, né, o amor que tem por um filho. Mas Jesus fala, se você amar seu filho, né, e se você amar João mais do que a Jesus, você não pode ser discípulo de Jesus. Por mais que você ame e deve amar mesmo, né, os seus filhos, o seu marido, mas se você amar mais eles do que a Jesus, ele vai dizer, você não pode ser meu discípulo, porque o que ocupa o seu coração não é Jesus. Então você não se torna digno, né? A gente não se torna digno de seguir a Jesus. E como eu disse, infelizmente muitos têm vivido dessa forma, para si mesmo, vivendo até de uma forma bonita, né? Tem pessoas, tem irmãos, né, que vivem para sua família, né, que tem um desejo, né, de dar um conforto para a família, que é até bonito, né? É algo até lícito e bonito. Mas Jesus vai dizer, olha, você não pode ser meu discípulo. Se você vive para si mesmo, se você vive e ama a sua família acima de mim, você não pode ser meu discípulo. E Jesus nos alerta, né? Ele vai dizer, olha, vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que eu vou voltar. Né? Então a gente precisa, irmãos, estar preparados para quando Cristo voltar, a gente não esteja distraído. Né? E foi um alerta que o Senhor fez para a gente, para que a gente não esteja distraídos. Ele vai, inclusive, lá em João 17, não precisa abrir, eu vou ler aqui, João 17:15, ele vai dizer assim, é uma oração de Jesus ao Pai, e ele vai dizer, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Né? Porque Jesus sabia, e quando aqui, irmãos, ele fala que os livres do mal, ele não está falando aqui do diabo, do inimigo, ele não está falando disso. Quando ele fala aqui os livres do mal, ele está falando de cansaço, de fadiga, de preocupações com as coisas do mundo, que é o que infelizmente tem tomado, né, a mente e o coração de muitos irmãos, né? São as inquietações com as coisas da vida, o que eu vou comer, o que eu vou beber, e que hoje, trazendo para a nossa realidade, não é nem mais o que eu vou comer e o que eu vou beber. Né? Por mais que a gente tenha um país com dificuldades, com muitas dificuldades, mas a gente vive em um país próspero.
né? Então, o que vai comer, o que beber, é preocupação, pelo menos para a nossa realidade aqui, de poucos, né? A preocupação acaba sendo outras coisas, né? Qual vai ser meu novo emprego? Né? Para alguns, é trocar de carro, é uma casa nova, é um vestibular, qual curso vai fazer. Então, a gente pode acrescentar hoje muitas coisas que Jesus fala, né? Que pode ser um mal, ser um laço para a gente, né? O cansaço, a fadiga, né? Com as coisas deste mundo. Inclusive, Jesus vai reforçar isso quando ele vai falar ali da parábola do semeador. Ele vai dizer assim, o que foi semeado entre os espinhos, e a gente usa muito esse texto para os incrédulos, né? Quando a gente está evangelizando. Não está errado, não, de fato não está errado, mas é um texto que particularmente me confronta muito, e eu creio que precisa confrontar a igreja. Diz assim, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, né? Alguém que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Então, se eu estou preocupado, né, com a minha própria vida, ou estou seduzido, né, Jesus usa o termo aqui, seduzido, pela fascinação das riquezas, a palavra não vai produzir vida em nós, eu não vou conseguir frutificar. Né? Eu vou até caminhar, eu vou participar de todas as reuniões, eu posso até compartilhar a palavra, eu posso pregar o evangelho, fazer tudo aquilo, né, que, digamos assim, aparentemente um discípulo de Jesus faz. Porém, Jesus vai dizer que a palavra vai ficar infrutífera. Por quê? Porque eu estou preocupado com as coisas do mundo e não tem como eu seguir Jesus, eu ser discípulo de Jesus e o meu coração está sobrecarregado, né? Sobrecarregado com as coisas do mundo. Inclusive, ele vai usar esse termo, né? Sobrecarregado. Ele diz assim, em Lucas 21:34, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue, né? Fique sobrecarregado. E ele vai dizer dos cuidados do mundo. E aquele dia vinha sobre vós de improviso, ou seja, aquele dia, quando Jesus voltar, a gente esteja desapercebidos e, infelizmente, ter sido em vão, né? Ter sido em vão a morte do Senhor para nós, e isso seria muito triste, né? Viver de uma maneira que não agradou ao Senhor, ou seja, se enganando a si mesmo, vivendo como religiosos. O Senhor não nos chamou para sermos religiosos, né? Tem uma parábola que lá em Lucas 18, que Jesus vai falar do fariseu e do publicano, né? E o fariseu ele vai dizer: graças te dou, Senhor, porque não sou como esse publicano. E ele vai dizer que dava o dízimo de tudo e que orava e que fazia uma série de coisas. Mas, porém, Jesus vai dizer, aquele ali, ele estava orando de si mesmo para si mesmo, ou seja, ele vivia para si mesmo, né? E é um risco que a gente corre, né? Quando a gente se ocupa com as coisas deste mundo, com as coisas da terra, né? A gente precisa, irmãos, a gente sabe que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai precisar, por exemplo, trabalhar, a gente precisa se capacitar e muitos discípulos de Jesus fazem isso e é necessário. Mas o problema não é isso, o problema é quando o nosso coração, o nosso tesouro se torna as coisas deste mundo, né? Quando o meu tesouro é o meu trabalho, né? Quando o meu tesouro é ganhar mais dinheiro, isso aí se torna um problema. Se torna um problema porque eu não consigo mais frutificar. A palavra de Deus não produz vida em nós, né? Não há fluir do Espírito Santo, não há graça de Deus sobre nós. É tanto que Jesus, quando ele conversa ali com a mulher samaritana, eu acho muito interessante esse texto, que ele fala que quem bebesse da água que ele desse, nunca mais voltaria a ter sede. E também se tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna. E hoje a gente percebe, né, pessoas que de fato tiveram experiência com Jesus, um encontro com Jesus, né, mas parece que a fonte já secou, né, parece que a fonte está cheia de entulhos. E se a gente for olhar quais são esses entulhos, é justamente essa palavra que Jesus vai dizer, né, em Lucas 21:34, que é os cuidados do mundo, ou em próprio Mateus 13:22, né, da fascinação das riquezas. Então, a fonte, a água já não jorra mais,
Não jorra por quê? Porque está cheio de entulho. Está cheio de entulho. Então, aquela palavra até que Jamê compartilhou, que está até num canal, né? Depois os irmãos podem até assistir novamente sobre, eu acho que desentulhando poços, né? Eu acho que é isso, Alan que gravou. Eu creio que esteja lá no canal, eu acho que é isso, desentulhando poços. Né? Então chega um momento que precisa, irmãos, a gente precisa desentulhar os nossos poços, limpar os nossos poços, né? Ver o que tem nos afastado do Senhor, ver o que tem deixado o nosso coração sobrecarregado, pesado, né? Porque o Senhor nos chamou para termos uma vida em abundante, né? E não é qualquer vida, é uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da unção de Deus, né? O Senhor nos chamou para viver para Ele, né? Para honrarmos o nome dEle. Amém, irmãos? Então, a primeira característica de um discípulo de Jesus é amar ao Senhor acima de todas as coisas. A nossa devoção tem que ser a Ele. E uma segunda característica que eu coloquei, Cal, se você quiser falar, pode ficar à vontade, viu? Interromper para falar. Tá bom, Anderson. Eu só queria enquanto você tomou a água aí, quando Jesus fala sobre aquele que quer segui-lo, a condicional, ele tem que perder essa vida. E você bem disse aí, é a vida da alma, não é a vida biológica. Perder, quem quer ganhar a vida tem que perder. Só que a nossa alma, ela está, já disse o salmista, ela está apegada ao pó dessa terra. Então, nós queremos o sucesso. Quem não quer o sucesso? Quem não quer? E aí, uma outra referência, Anderson, em Lucas, que quando Jesus fala isso, ele diz assim, o que aproveita o homem ganhar essa vida, ganhar tudo e perder a alma? O que adianta? O que adianta a criança, antes de nascer, a família, os pais se organizam, fazem uma poupança, dá tudo para aquele menino. Eu estava, só abrindo um parênteses, eu estava lendo assistindo um documentário certa feita, que, sobretudo lá os chineses, eles já projetam, pega lá o DNA, verifica qual é a aptidão para aquela criança, digamos, nadar. E aí ele começa a trabalhar para que aquele menino seja o melhor, um campeão mundial de natação. E ele projeta o filho para aquilo. Então, dá tudo aquilo que é necessário. Aí Jesus chega para os pais e fala assim, o que adianta você o teu filho ganhar aí o mundo e ele perder a alma? Eu estou pegando aqui para um extremo, para a nossa realidade. A pessoa pode ter só a farinha e o feijão na mesa, mas ama essa vida. E Jesus veio como para rasgar, para quebrar. Fala, olha, precisa me amar primeiro do que essa vida. Ainda que a pessoa venha a ter sucesso na vida, né? Ainda que o discípulo de Jesus venha a ter sucesso, pode se tornar um presidente de uma nação, pode se tornar um mega empresário, mas esse não é o alvo. O alvo é Cristo, perder essa vida para ganhar. Mas, bom, você já tomou sua água, continue. Amém. Uma segunda característica que eu anotei aqui de um discípulo de Cristo é alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Muitas vezes, principalmente os mais novos, os adolescentes, tem aquela pergunta, isso pode ou não pode? E na verdade, irmãos, a gente não vive debaixo da lei. Isso pode ou isso não pode? A gente é discípulo de Jesus, então a gente é guiado pelo Espírito Santo. Então a pergunta deveria ser, é vontade de Deus ou não é da vontade de Deus? É dessa forma que o discípulo vive, guiado pelo Espírito Santo. Pode até ser algo lícito, mas que de repente não é da vontade de Deus. Eu compartilhei com os irmãos nessa semana, na verdade, na semana passada, né, sobre uma série que eu estava assistindo. E eu assistia e não tinha paz. Não era uma série que eu terminava de assistir e tinha paz.
E a Bíblia fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, se eu estou assistindo algo que não me traz paz, tem alguma coisa de errado, né? Não é da vontade de Deus que eu assista, porque quando é algo que é da vontade de Deus, que nos enche, a gente tem a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Então, não vivo mais agora, isso pode ou isso não pode, né? A minha pergunta é da vontade de Deus? Se é da vontade de Deus, eu vou fazer. Se é da vontade, não é apenas se é lícito ou ilícito. Não, irmãos. É se é vontade de Deus que eu faça. Então vamos assim viver guiados pelo Espírito Santo, porque a gente não pode, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a nossa garantia, né, que vamos ser ressuscitados, né, ter o nosso corpo glorificado. E a gente não pode entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é muito, mas muito sensível, né? Muito sensível. E não apenas a questão do pecado, como eu coloquei, né? Se é lícito ou ilícito, mas também quando a gente desobedece ele, simplesmente assistindo uma série que ele não deseja. Ah, mas a série não tem nada de ilícito. De repente, até uma série evangélica, né? Gospel. Mas se a vontade do Espírito Santo é que naquele momento eu estivesse em outro lugar ou fazendo outra coisa, não importa o que seja, né? Pode ser até algo que eu ache que é menos espiritual do que o que ele vai mandar eu fazer, por exemplo, estudar ou sei lá, ir andar, caminhar, não importa. A gente precisa fazer a vontade do Espírito Santo. Eu preciso andar no Espírito. E quando a gente anda no Espírito, né, a nossa tendência é o quê? É continuarmos cheios dele, né? Porque, irmãos, o Senhor nos dá a unção que Deus nos deu permanece sobre nós, mas a gente precisa, né, diariamente ir até Deus para alimentar essa unção, né, para que essa unção cresça. Então, eu preciso depender do Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E eu estava lembrando de uma experiência que eu tive, né, quando eu ainda era adolescente, não tem muito tempo, né, faz pouco tempo, mas eu fui lá na casa de um colega, ele havia perdido de ano, e eu tinha me afastado dele, ele era um contato, alguém que eu falava muito de Jesus para ele, e eu sabia a rua que ele morava, então fui atrás, né, atrás para poder falar de Jesus, e só que eu não sabia de alguns detalhes, que eu só fiquei sabendo depois, né, dessa rua principalmente, que era uma rua assim muito, mas muito perigosa, e eu fui procurar e perguntei pelo nome, né, tinha uma criança na rua, e eu perguntei, você conhece fulano? Aí disse que sim, e me mostrou a casa. E na hora que eu ia entrar na casa, a porta estava aberta, o Espírito Santo falou assim, não entre. E imediatamente eu voltei. Né? Eu voltei até porque era uma casa bem, bem feia, né? E quando eu estou voltando para casa, né, já achando que não iria encontrar, aí encontro uma senhora que estava na porta, na verdade dentro de casa, mas dava para ver, né, que o portão era aberto. E eu perguntei, né, por essa pessoa. E ela falou, mas o que é você? O que você quer com ele? Né? E foi assim, bem, bem grosseira. E eu expliquei que eu estudava com ele. E aí ela falou bem assim, ah, é você, pastor? Ele fala tanto... Aí me chamou de pastor. Aí disse que ele me chamava dessa forma, esse meu colega, né? Então era a mãe dele. Mas porque ela estava preocupada, ela me tratou mal inicialmente, porque tinha uma pessoa na rua com o nome dele que era bem perigoso, que era um traficante. Então, era ameaçado de morte. Então, possivelmente, eu iria entrar na casa dessa pessoa. Né? E possivelmente ele ia achar que eu queria o matar, ou enfim, não sei o que ele iria achar. O que eu sei é que a gente precisa, né, ser guiado pelo Espírito Santo. Olha uma situação dessa de perigo, né? Se eu não ouço ali a voz do Espírito, se eu não estou andando no Espírito, colocaria, de repente, até a minha vida em risco. Né? Até porque eu estava num lugar bem perigoso, minha família não sabia onde eu estava, né? Sabia de repente que eu iria na casa de um colega, mas não sabia que era um lugar bem perigoso. Né? Então, irmãos, a gente precisa, né, ser guiado pelo Espírito Santo. Né? Então, é vontade de Deus que eu entre naquela casa lá que eu iria entrar ou não. Então, não era vontade de Deus, mas ali na frente eu consegui encontrar esse colega
né? E a gente pôde ali conversar, inclusive com a família, né? Com a irmã, com a mãe, e falar de Jesus, né? E eu lembrei também de outra situação, né? Eu estava num grupo caseiro e o Senhor mandou eu dar uma palavra para um irmão. Inclusive, eu não queria muito, não. Confesso que eu não estava muito afim de dar palavra. Estava precisando, era ouvir uma palavra. Mas aí, compartilhei a palavra que Deus mandou dar para um irmão em específico e falei o nome dele. E esse irmão depois falou assim, que ele tinha saído de casa, ele estava muito desanimado, e ele falou assim com Deus, Deus, eu quero um sinal do Senhor, eu quero que Anderson me dê uma palavra. Então ele pediu para que fosse eu, não podia ser outro irmão, tinha que ser eu. E eu peguei, né, o Espírito Santo foi e me deu essa palavra para dar para ele. Mas onde que eu quero chegar? De repente, se eu não sou guiado ali pelo Espírito Santo, a fé daquele irmão naquele momento iria... É claro, eu acho até infantil, assim, com todo o amor e respeito eu digo isso, né? Até infantil, assim, da parte do irmão querer ouvir, né? A gente tem a palavra de Deus para ouvir, né? Mas entendo, né? Era uma situação que ele estava vivendo e precisava ouvir, queria um sinal de Deus, né? A gente não precisa, digamos assim, de um sinal, né, irmãos? A gente tem a palavra, né? Só deixar esse registro, essa observação. A gente tem Jesus, tem a palavra, tem a igreja, tem tudo que a gente necessita. Mas naquele momento o Senhor entendeu o coração dele, Deus é muito amoroso, né? Deus não é igual a nós, não é igual a mim, e deu a palavra para ele. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade do Espírito Santo, para que a gente seja guiado, porque a Bíblia diz que todos que são guiados, né, pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a gente precisa obedecer à voz de Deus, ainda que de repente aquilo que a gente vai falar da parte de Deus não seja a nossa vontade. Teve um momento também que eu estava num contato e pregando, e de repente o Senhor mandou levantar para orar por ele. E o Senhor me encheu ali do Espírito e falou para eu falar algumas palavras para ele. E eu segurando para não falar, porque naquele momento a minha religiosidade não permitia falar aquilo, né? A forma como... Porque eu estava ali naquele contato, e para mim eu ouvia de uma forma, mas Deus estava ouvindo de outra forma. E Deus falou algo que só ele sabia, né? Na verdade, eu estava com outro irmão que também sabia da situação dele, que esse irmão me convidou para estar com ele nesse contato, e eu não sabia nada, absolutamente nada da vida dele, né? Mas Deus sabia, e Deus mandou eu falar. Eu até tentei segurar para não falar aquilo, mas falei, né? E ele ficou assim, a palavra é essa, impactado com o que Deus falou, porque só ele sabia, né? Só ele sabia o que tinha acontecido ali naquela tarde. Obviamente eu não teria nem conhecia, não sabia nem quem ele era, muito menos o que tinha acontecido. E Deus falou profundamente com ele, ele até pediu naquele momento ali para sair, para poder refletir a respeito. E Deus falou assim de uma maneira muito profunda, muito amorosa com ele, de uma forma que eu não seria capaz de falar nunca, né? Então a gente precisa, irmãos, né, ser guiados pelo Espírito. O discípulo de Jesus é alguém que é guiado, né, que é guiado pelo Espírito Santo. Porque se a gente não for guiado pelo Espírito Santo, a gente vai se estribar no próprio entendimento, fazer aquilo que a gente acha, falar aquilo que a gente acha que é correto, falar aquilo que a gente acha que é justo, como naquele momento eu queria falar para aquele contato que eu achava, que eu pensava, mas Deus tinha algo específico para falar com ele e falou profundamente. Se ele não está aqui hoje com a gente, não foi falta de oração e não foi falta de ouvir Deus, porque nesses anos todos de convertido, eu nunca vi Deus falar de uma maneira tão clara com alguém, nunca vi. E Deus falou assim claramente, revelou o coração, e ele escolheu viver para o mundo. Ele tinha um sonho, um projeto lá dele, pessoal, e ele decidiu viver essa profissão lá que ele queria, e se dedicar exclusivamente a isso. E não que Jesus, mas não foi por falta de Deus falar, não foi. Mas a gente precisa, irmãos, então, ser guiados pelo Espírito Santo. O discípulo de Jesus é alguém que é guiado, que é guiado pelo Espírito Santo. E eu queria falar rapidamente, só para eu concluir e deixar livre para você, Carlos,
e também estarei por aqui. Mas o discípulo de Jesus também é alguém que é temente ao Senhor. E só queria deixar essa última característica: precisamos temer ao Senhor. A Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não foi por prata, por ouro que fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Então, Paulo fala, Pedro, né? É Pedro que vai dizer, lá em 1 Pedro 1:16, a partir do versículo 16, né, que a gente precisa, né, nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação aqui na terra. Nos portar com temor diante do Senhor, né, e viver, irmãos, sabendo que Jesus está voltando, sabendo que a qualquer momento, né, vamos prestar contas da nossa vida. A porta continua estreita, o caminho continua apertado, continua, não mudou, a porta não enlargueceu, o caminho não aumentou o espaço do caminho, o caminho continua apertado ainda, e muitos, Jesus vai dizer que escolhem, né? E ele vai dizer isso para nós, para a igreja, né? Ele diz isso para os discípulos, é só ler em Apocalipse que a gente vai perceber isso, né? O quanto que o Senhor nos alerta, né, para vivermos uma vida com temor diante dele, com temor, e no mais o Senhor vai nos capacitando, vai nos dando graça, né? O Senhor é quem nos capacita, é quem nos enche do Espírito. A gente tem todos os recursos que a gente necessita para servir o Senhor, porque o bom do Senhor Jesus é que ele não simplesmente nos dá um monte de ordem e espera que a gente obedeça simplesmente, não. Ele nos capacita, né? Ele nos deu, né, o Espírito Santo para que a gente agora pudesse fazer a vontade dele. Então, irmãos, a gente não tem desculpa, não tem, né? A gente tem o Espírito Santo, a gente tem a Igreja do Senhor, né, que pode tocar em nossas vidas, que pode nos ajudar, né? E muitas vezes a gente não consegue, né, nem orar, mas aí tem um irmão que vai impor as mãos, que vai orar por nós e novamente a gente vai se levantar e vamos seguir a Cristo. Então não temos, né, não temos desculpas para dizer que não servimos ao Senhor, que não conseguimos, porque na verdade o Espírito Santo é quem nos capacita. De fato, de nós mesmos, a gente não consegue servir ao Senhor. É impossível servir ao Senhor, é impossível a gente agradar a Deus, achar que consegue com as nossas forças agradar o Senhor, mas através do Espírito Santo, né, através da palavra que nos transforma, através da comunhão com a igreja, né, através daquilo que Jesus já fez, né, a gente consegue, né, ou melhor, Jesus conseguiu, né? Jesus já conseguiu. E através dele agradamos agora ao Pai, podemos andar em santidade, podemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo vai dizer que é o nosso culto, né? O nosso culto racional. A nossa vida tem que ser um culto a Deus, né? A minha vida precisa expressar o caráter de Jesus, né? Porque o discípulo de Jesus é alguém que tem o caráter dele, né? E irmãos, não precisamos viver debaixo de condenação, não precisamos. A Bíblia diz, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia vai dizer que Jesus é nosso advogado, é quem nos defende. Então não tem motivo, né, para que a gente desista do Senhor. Não tem motivo, nada pode nos separar do amor de Deus, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então vamos olhar para Jesus, olhando para ele seremos transformados, olhando para ele seremos salvos, né? Olhando para Jesus, olhando para ele, seguindo a ele, andando como ele andou. E a gente vai poder, né, quando Jesus voltar, ser o dia mais feliz, né, das nossas vidas. O dia que a gente se encontrar com ele, seja na volta dele aqui, se a gente ainda estiver aqui, ou seja, quando a gente não estivermos mais aqui, né,
formos enfrentar a morte, né, vai ser o dia mais feliz, né, o dia mais feliz das nossas vidas, né, no dia que a gente encontrar aquele que nos amou primeiro. Então vale a pena, né? Vale a pena a gente seguir a Jesus, né? A gente tem aqui não sei quantos dias de vida, mas o que a gente pode perceber quando a gente olha para a eternidade e o nosso coração, a gente precisa ver a eternidade, né? A gente sabe que é pouco tempo, né? A gente sabe que pouco tempo nos resta aqui nessa terra, nesse corpo, né? Nesse tabernáculo, pouco tempo nos resta. Em breve, né? Esse tabernáculo vai ser desfeito, né? E vamos estar eternamente com o Senhor. Então vamos, irmãos, nos animar, né, nos fortalecer no Senhor, né, nos encorajar mutuamente. Eu preciso do encorajamento de vocês para poder continuar, para poder prosseguir no Senhor. Então vamos estar juntos, orando juntos, pregando juntos, comendo juntos, chorando juntos e também nos alegrando juntos, rindo juntos, né, até a vinda do Senhor. E cremos que o mais o Senhor vai fazer, né? A palavra diz que é o Senhor quem dá o crescimento, né? Lá em Atos. Mas os irmãos perseveravam, né? Na oração, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, e o mais o Senhor ia fazendo, né? O crescimento, o Senhor dia após dia ia dando crescimento. Então vamos colocar o nosso coração naquilo que a gente, digamos assim, a gente pode fazer, né? Que é orar juntos, que é comer juntos, que é nos alegrarmos juntos, chorarmos juntos. E aquilo que a gente não pode, irmãos, Deus vai fazer, né? O crescimento vem de Deus. Eu sei que a gente sonha, né? Todos nós sonhamos, né, com crescimento, todos nós desejamos fazer discípulos, né? Mas primeiro a gente precisa ser discípulos, né? Cal falou muito bem lá em Mateus 28, a partir do versículo 16, justamente Jesus vai chamar os 11 discípulos e vai dizer, né, que toda a autoridade foi dada a ele, né? E manda os discípulos fazer discípulos, né? Porque a condição para a gente fazer discípulos é ser discípulos, porque a nossa tendência é querer o conforto, é algo do ser humano. A gente gosta de bem-estar, a gente gosta do conforto, que inclusive é a proposta de Pedro, né, para Jesus, quando Jesus vai predizer a sua morte. Pedro vai dizer: Senhor, tenha misericórdia de ti, tenha compaixão de ti, isso de modo algum te aconteça. E o que Jesus responde para Pedro? Arreda, Satanás, porque cogitas das coisas dos homens e não das de Deus. E a gente precisa, irmãos, cogitar das coisas do Senhor. Muitas vezes a gente pode olhar, né, e ver o que a gente tem perdido, né, os desgastes emocionais, de repente até perdas financeiras que a gente tem tido, né, ao longo desses anos, e achar que não vale a pena, né, ser discípulo, que não vale a pena fazer discípulos, mas vale a pena, irmãos. Jesus nos chamou para sermos discípulos. Ele não nos chamou para sermos simplesmente crentes. É tanto que naquele texto lá de João 8, né, 31 ou 32, que Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele fala esse texto para os judeus que haviam crido nele, né? Se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos. Ou seja, ele fala para judeus crentes, né? Mas se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos. Então Jesus não chama simplesmente para que sejamos crentes, ou até bons crentes, né? Que frequente todas as reuniões, que de repente contribua, ou até compartilhe a palavra, mas não é o chamado de Jesus para nós. Não foi esse o convite. O chamado de Jesus é para que sejamos discípulos dele, discípulos. E discípulo, eu volto só a repetir, não é título, não é algo que a gente recebe, é um título, eu sou discípulo. Não, discípulo é aquele que segue a Jesus, que toma a sua cruz, que morre diariamente para a sua vontade. Amém? Que o Senhor continue nos dando graça, nos enchendo do Espírito Santo, né, nos animando, e eu conto com os irmãos e podemos, né, contar uns com os outros, né? Vamos estar mais juntos nesses dias, orando juntos, com todas as nossas limitações. É bem verdade nesse período, né? Nesse período aí de coronavírus, com todas as limitações. Mas eu creio, irmãos, que o mais importante é o nosso coração.
né? Se o meu coração está unido ao de vocês, se o meu coração está unido ao de Éder, não importa se ele está na casa dele e eu estou na minha casa, né? Mas se a gente tem um só coração no Senhor, eu creio que vai subir as nossas orações e o que concordarem na terra, né, será ligado nos céus. Então vamos ter um só coração, né? Eu quero deixar só essa palavra que o Senhor colocou agora, né? Vamos ter um só coração. Um só coração no Senhor é o mais importante, porque a gente pode estar juntos todos os dias e de repente não ter um só coração, e isso não vai trazer edificação, isso não vai trazer crescimento para nós, para a igreja, porque não temos um só coração, mas queremos e desejamos, e é do desejo do Senhor que tenhamos um só coração. Então, eu quero ter um só coração com vocês, vamos ter um só coração uns com os outros e com o Senhor. E quem vai ganhar com isso é quem? É o reino de Deus. Jesus vai dizer também, uma característica do discípulo, né? É se amardes uns aos outros, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então é outra característica dos discípulos de Jesus, né? Quando os irmãos se amam, né? Então vamos nos amar, né? Uns aos outros. Aí as limitações que a gente tem, meus irmãos, a gente tem o amor ágape dentro de nós. O amor de Deus já encheu os nossos corações através do Espírito Santo. E é com esse amor que eu quero amar. Porque se eu for amar apenas aquelas pessoas que eu gosto, Jesus vai dizer, os gentios fazem os mesmos. Mas a gente precisa amar a todos os irmãos. Né? Aqueles irmãos que a gente tem afinidade, inclusive aqueles irmãos que a gente não tem, né? Que de repente até a gente nem goste. Que a Bíblia não fala para a gente gostar, né? É muito bom que a gente goste, mas Jesus fala para a gente nos amar uns aos outros. E quando a gente ama, irmãos, a gente passa a gostar. Essa é a verdade. Então vamos amar uns aos outros, né? Amar com amor, com amor de Deus, com amor ágape, que já foi derramado. Então aquela pessoa que de repente, irmãos, você não goste, você pode amá-la, porque o amor de Deus já encheu seu coração, né? Através do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor continue falando conosco, não é isso, Cal? Amém. Amém, Anderson. Graças a Deus. Então, só para a gente fazer nós temos ainda alguns minutos. Então, ser discípulo não é por adesão. Ser discípulo não é por herança. Ser discípulo é escolher voluntariamente servir a Cristo. É escolher servir a Cristo. Ser guiado. Tomei uma decisão por Jesus. Agora eu vou ser guiado pelo Espírito. Não é mais pelo certo e nem pelo errado. Minha vida não é mais guiada por esse parâmetro, o que é certo e o que é errado. Mas o que é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus. E eu peguei essas características que você falou, tá? E o temer ao Senhor. Eu estava pensando, no século passado, século XX, que a maioria é do século passado, né? Nós nascemos no século passado, a grande maioria aqui. E estamos no século XXI. O século XX foi muito... A ênfase foi dada em cima do amor de Deus. E o outro lado da balança foi esquecido. Qual lado? O do temor. A justiça de Deus. É fato, Deus é amor. Mas também Deus é justiça. E por causa da justiça dele, que não há corrupção, no reino de Deus não há corrupção, não há pagamento de propina, impunidade, não. No reino de Deus, ou diante do Senhor, tudo será julgado. E isso precisamos que isso possa gerar temor no nosso coração. Eu estou pegando aqui por alto sobre o ser discípulo que Anderson falou. Amém? É um tempo de retorno, um tempo